Sobre a apresentação, faça gestos largos, elevando os braços, identificando-se. Isso reforça a condição do candidato. Importante é cumprimentar as autoridades presentes nominalmente. Ao falar, dedique atenção ao que dizer primeiro. Um bom início dá confiança ao orador e a credibilidade necessária junto ao público, ao eleitor. Em relação à mensagem, ela deve ser adequada ao público, ser adequada à mídia utilizada e é importante que desenvolva os tópicos constantes do discurso final. Termine reforçando alguns pontos importantes do discurso. Uma frase de efeito, um slogan treinado e corretamente expresso marcam o final do discurso e ficam na memória do eleitor. Então, cite alguns acontecimentos ou pessoa importante para a comunidade. Ouça também com atenção os discursos anteriores e evite estender-se sobre os assuntos já desenvolvidos. É necessário que altere ou aperfeiçoe o tema. Evite manter o olhar numa única direção ao grupo. Percorra com o olhar todo o público presente. Os gestos e expressões faciais devem refletir a sua posição sobre o assunto que está sendo discorrido. Evite um discurso cansativo, utilizando a entonação da voz como recurso para manter o público atento. A expectativa quanto a um discurso requer sensibilidade, pois as pessoas querem ouvir e reforçar suas opiniões, não admitindo contradições, especialmente quando estão em grupos e têm uma consciência coletiva de defesa de suas prioridades. O discurso deverá ser impresso em letras grandes, o suficiente para ler nas condições de luminosidade do ambiente em que será apresentado, tantas folhas quanto forem necessárias. Aprenda técnicas de relaxamento para exercitá-las antes do discurso. A assessoria deve providenciar antecipadamente a relação dos convidados para o palanque. Então, certificar-se da segurança, testar os equipamentos também são itens importantes. Outro item é a dificuldade de expressão. O que o termo expressa pode ser diferente de um indivíduo para o outro. Para evitar dúvidas, use um vocabulário que traduza com clareza a mensagem. Timidez, medo de expressar opiniões. Ter vergonha, ter medo de falar errado e não ser aceito impedem a boa comunicação. A falta de conhecimento sobre o assunto a ser tratado também. Falta de carisma e empatia. A forma como expressamos nossas ideias interfere positivamente ou negativamente na maneira como a mensagem é recebida. Colocar-se na situação do eleitor, procurando entender como ele se sente, será de grande ajuda. E lembrar que sua naturalidade é tudo que você tem de melhor, então use. Já sobre as suposições, é muito importante averiguar adequadamente quais são as dúvidas que o eleitor tem e disponibilizar para, antes de tudo, eliminá-las. Em relação à falta de atenção, não há nada mais desagradável do que falar com alguém que não está demonstrando atenção ao que falamos, não é mesmo? Então, se tivermos várias pessoas aguardando, devemos nos organizar de forma que cada um deles perceba que estamos interessados em atendê-lo com presteza e rapidez. Que ele será a pessoa mais importante e ocupará toda a nossa atenção. O comportamento. Atenção e cuidado. Não encare cada questão levantada como crítica pessoal. É importante permitir que o eleitor exponha suas ideias para facilitar todo o processo de comunicação e evitar que fique truncado. Falta de motivação. As pessoas são movidas por interesses despertados intrinsecamente, a partir das necessidades e desejos, então motive-se. Sobre os recursos, a arrecadação de fundos só pode ser iniciada após o registro de um comitê financeiro, formado em até 10 dias depois da escolha do candidato na convenção e de seu registro. O dinheiro da campanha sai em nome do partido e deve ser depositado em conta especial de campanha. Preste atenção para esse item. Doações podem ser feitas em material de campanha e serviços, devendo-se estimar o valor em dinheiro e dar um recibo. Pessoas físicas podem contribuir.
Não podem ser aceitas doações de qualquer espécie de entidade e órgãos públicos em geral e entidade de classe. Comitê é a base logística da campanha, é o centro de comando e também o local onde serão recebidos os eleitores, correligionários e políticos comprometidos com o candidato. O comitê é onde se obtém informações e material de campanha. Basicamente é composto de recepção e sala de espera, central de comunicações, telefone, internet, setor de duplicação de documentos, impressoras, copiadoras e fotocopiadoras, depósito de materiais, sala de reuniões, cozinha e sanitários, local para descanso, centro de computadores para as mídias sociais. Equipes. Equipe do comitê, recepcionista e secretária. Os demais componentes podem ser das demais equipes em regime de revezamento. Equipe precursora. É o pessoal que vai aos bairros e zona rural que serão visitados pelo candidato, coletando informações para as conversas e discursos. Faz pesquisas, identifica problemas da região e quais são as lideranças. Cabos eleitorais. São lideranças comunitárias que levam reivindicações aos candidatos, reúnem centenas de eleitores além dos votos, cuidam de arregimentar sua comunidade para manifestações, comícios, entre outras. Já a militância são voluntários que trabalham sem remuneração, movidos pela paixão pelo partido ou candidato. Uma militância bem administrada tem a capacidade de motivar e envolver as pessoas para trabalhar pelo candidato. E os simpatizantes? Eles gostam do candidato, acreditam nas suas propostas, apreciam seu comportamento e sua posição política e influenciam um pequeno círculo à sua volta. O pessoal de rua é a turma que vai para a rua distribuir a propaganda pela cidade, colocar faixas, distribuir santinhos, adesivos, balançar bandeiras e entre outras funções. E a assessoria? A assessoria é uma equipe de assessores para o planejamento e execução de uma campanha. As áreas importantes para o candidato são política, jurídica e marketing, onde o improviso pode comprometer o seu desempenho e credibilidade. Então, fique atento. Fiscalização. Os fiscais credenciados pelos partidos devem estar presentes nas sessões eleitorais durante a votação e na apuração.